Eu nasci, no caso, em Rio Negro, né? Mas nunca morei. No finalzinho que voltamos para cá, porque meu pai era ferroviário, né? Então daí ele andava, né, em vários lugares. Morei em um lugar bem pequenininho, perto do Porto, Poço Preto, que foi quando, né, para começar, no caso, na realidade, Poço Preto foi o segundo lugar, porque quando eu nasci foi em Barracas, que é aqui pertinho, né? Daí o avô era ferroviário e o pai começou a trabalhar com 13 anos porque ele sabia o telégrafo. E na época precisavam de telegrafista e não tinha quem. E daí ele começou com 13 anos. E pro pai foi a festa, porque daí o avô queria que ele fosse médico e o pai não queria saber de medicina. Então daí ele chegou a inventar, até que pedir pro um médico que era da rede, né, para testar que ele não podia estudar. E daí, mas também, né, ele entrou dentro com 13 anos e se aposentou dentro da rede. Então a gente viajava em várias estações, moramos toda a vida em estação de trem, né? Daí moramos, no caso de Barracas, fomos para Poço Preto, perto de Porto União, um lugar pequeno. Daí fomos para Volta Grande, daí de Volta Grande, daí na minha adolescência, né, Marcelino Ramos. E daí de Marcelino Ramos, que daí a gente voltou para cá, eu já estava com 17 anos. E nós fiquemos aqui por Mafra, por causa dos estudos, tudo, porque Barracas é bem pequeno, né? Tanto que não existe mais nada, nem estação, agora tem lá, né? Tinha uma que tirava leite para a mãe. E ela foi para casa e não avisou que estava com a ubre machucada, né? E a mãe foi tirar o leite e ela quase acertou um coice na mãe. O pai pegou a corda, começou a bater na vaca, perdeu a... E eu dizia, não bate, ela não sabe, não bate, não bate. E o pai não queria saber, né? Daí eu peguei uma cadeira e joguei para fora, para o pai parar de bater na vaca. O pai correu atrás de mim. E daí nisso eu entrei, era grande a estação, né? Eu entrei pro escritório e tinha um tapetinho, e o pai com essas botas 7 léguas, escorrega e cai. Pra que te quero? Ganhei. E quando eu fui pular a cerca, eu tava com o vestidinho, roscou a roupa na cerca. O pai me deu uma acordada, ele disse que não. Ele disse, deu, porque ficou sinal e doeu. Apanhei com a corda da vaca, a única vez que eu apanhei na minha vida. Conheci um que daí ele queria casar.
O pai disse, não, minha filha, você tem 17 anos, tudo, né, e você é muito nova. E conheça a primeira pessoa, né, mas é que para mim, acho que o pai já sabia. E o pai conhecia a gente, que a gente era meio teimoso, que ele era usuário, sabe. Não justifica, né, também, né, por causa de problema com família, tudo. E ele, como ele tinha dinheiro, ele usava e trazia para os amigos dele. É uma parte difícil, uma parte mais difícil da minha vida. Eu entrei na Pernambucana, tinha 17 anos, né? Para 18 foi meu primeiro serviço. E eu estudava a noite inteira, chegava tarde já que eu ia para... E daí eu estudava e trabalhava, né, durante o dia. E eu não conseguia quase dormir, onde que eu fui me esgotando. E eu comecei a ter desmaio. E nesses desmaios eu perdi o sentido, ficava assim, tanto que quando eu trabalhava na Pernambucana, né, que eu teve uma ocasião, eu desmaiei no banheiro. O gerente olhou, tudo fechado, pensou, ela foi para aula, né, e saiu e me deixou fechado dentro do banheiro. E daí a loja fechava por fora, não tinha como eu sair sem o quê? Graças a Deus que eu lembrei que na parte de cima tinha uma pessoa que sempre eu pagava o aluguel que a empresa deixava comigo, ele assinava o recibo, deixava o dinheiro e eu chamava ele, então me lembrei do número do telefone. Mas daí tinha apago a luz para o lado de fora, eu não tinha como ligar. E era que a tempo do telefone que você tinha que rodar, ver o número, né? E rodar com o dedo. Ah, meu Deus! Subi em cima do balcão, não tinha uma resta de luz para mim poder completar a ligação. E daí abri a boca quando consegui completar, não conseguia falar, que eu estava presa ali. E daí, e o outro lado, quando entendeu, quase se morreu de dar risada. Então, ele rindo de um lado do telefone e eu chorando do outro. Era uma piada na hora, mas eu fiquei desesperada. Dei graça quando escutei a voz dele com o gerente na calçada, para me tirarem dali. Resultado, aquele dia não deu prova, não deu aula, não deu nada. Fui direto para casa a hora que eles me tiraram de lá. Daí eu sei que volta e meia eu perdi o sentido, né? Nessa época, daí o meu pai levou eu no médico, né? E ele disse que ele ia me tratar, só que eu fui pelo SUS, né? Que ele ia me tratar no consultório dele. E daí foi onde que foi 5 anos, né? Fazendo tratamento, tudo, né? Até que um dia, né? Ele não agiu como médico. Até hoje, assim, eu tenho horror a tomar medicação, remédio, porque daí para poder, no caso, para poder me controlar, ele começou a me dar remédios fortes. Isso que eu acho que está me travando ainda a obra de Deus, porque eu digo que eu perdoo, eu quero perdoar, mas é difícil. De primeiro eu achava que era o que estava, né, por fora disso, o que estava por trás, não sei o que, não. Mas nunca eu achava que era eu. E agora eu tenho eu estou pedindo que Deus me ajude para que a obra dele, né, que eu tenho que limpar a minha mente, como que Deus, no caso, vai operar, né, se eu não me restaurar. Então eu tenho que expressar Cristo, tenho que estar com a minha mente, né, renovada. Aí daí agora que me deu o câncer, que graças a Deus, né, tá controlado, por 5 anos eu vou ter que tomar uma medicação, né, me enfraqueceu bastante o coração, mas isso é o de menos, né, que no caso, porque o câncer ele não dói,
E não dói se, no caso, Deus não mostrar, que você não saiba, você morre e pronto, porque não tinha dor nenhuma. E até quando eu fiz a cirurgia, né, o médico queria que fosse acompanhante, né? Eu falei, disse, não, doutora, se eu vier alguém comigo, né, vai ter que sair, até vai querer ficar até tarde de companhia, vai sair, vou ficar mais preocupado se eu estiver sozinho, porque quem eu preciso está aqui, eu falei, primeiramente Deus, o Senhor e a equipe de enfermagem. Estão tudo aqui dentro do hospital, falei para ele. E ele acabou concordando. E eu, graças a Deus, fiz a cirurgia, senti a presença de Deus o tempo todo. E daí até dentro do quarto que eu estava, tinha mais duas. E a gente estava conversando. Daí eu falei com elas, olha, eu vou ficar quietinha porque eu quero fazer oração. Vocês não querem fazer? Falei, né? Eles concordaram. Eu aproveitei, peguei 3 orações do Novo Nascimento, dei uma para cada uma, né? Isso foi antes da cirurgia. E daí eu fiz com as 2 a oração do Novo Nascimento. E eu pensei comigo, né? Meu Deus, né? Tomara que eu saia dessa, né? Que esteja comigo, né? Que eu não esteja sozinho, porque eu sei que quando você tem Deus, e depois eu já tive uma outra ocasião, prova da existência de Deus com a minha filha. Que antes de mim ela fez uma cirurgia. O médico diagnosticou que ela estava com câncer no útero. E foi foi mais pesado do que, então eu já tinha passado por essa experiência. E eu percebi, e eu acho assim que tudo é mais fácil quando a gente está com Deus. Quando ela teve, nós estávamos cuidando do pai, tanto que daí dormia eu e ela no quarto, eu consegui colocar uma caminha nos pés da cama para o pai dormir junto com nós, para a gente poder cuidar, porque ele tinha vindo de Jaraguá, ele estava muito doente, mas ele estava muito debilitado porque ele arrumou uma companheira em Jaraguá e ela tentou matar ele, para ficar com o dinheiro dele, com o que ele recebia, né? Daí, quando ele veio para cá, ele disse que ele veio para morrer. E ele mesmo disse, eu vim para morrer. E graças a Deus, 16 anos ficou com a gente. Nós aceitamos Jesus, foi mais ou menos nessa época que daí o pai foi assim, o pai morava em Jaraguá, meu irmão mora lá, né, trabalhava lá, tudo, e daí ele começou a vir para cá para fazer oração, daí vinha aqui em casa, tudo, e aonde que foi que daí se batizamos, primeiro a minha irmã, né, depois eu, que daí eu só ia na igreja ali fazer oração, né, e até foi na primeira vez que eu fui. Eu pedi para Deus que me mostrasse, né, que o que era, né, o porquê, o que estava acontecendo, e que Deus me iluminasse, me orientasse. Sempre eu pedia isso, sabe? Na minha fé, o Deus da minha concepção, eu achava assim que Ele me ajudasse, né? E daí nessa época, quando eu comecei aí, me veio o dom de línguas. Quando eles fazem posição, né? E me veio o dom de línguas. E eu pensei comigo, né? Por que eu vou imitar os outros?
E nunca ninguém tinha me falado nem nada de dom de línguas, de nada, né? E me ajoelhei e comecei a fazer oração. Daí uma no meu lado caiu. Daí vieram lá da frente, fizeram imposição de mão, né? E eu orei também mentalmente, pedi para Deus, né, que ajudasse, né, o que estivesse acontecendo, que Deus, né, operasse. E daí depois, né, logo que o Benildo veio para cá, que ele tinha alugado a casa, começamos a se reunir. E daí eu tinha essa pessoa que morava comigo, né? Você acredita que incrível? Eu trabalhava com táxi, toda a vida fora de casa. E não queria que eu fosse, era eu pôr o pé para fazer a oração lá na salinha, seu encrenca abuzinava lá na frente. Mas olha, eu passei tanta raiva com isso, me incomodei tanto, mas não desistia. Daí Deus afastou ele, graças a Deus. Um dia que eu fui, quando nós se reunimos, né, o Benildo pegou a Bíblia e daí tinha uma mesa que ele sentava na frente e abriu e começamos, né, a fazer oração pela Bíblia. E daí nisso o Benildo levantou e continuou a oração. Foi até o fundo da salinha e voltou. E quando ele voltou, meu Deus, ele disse: irmã, não é o irmão do Rio Grande que está aqui, sou eu, Espírito Santo de Deus falando. A irmã acha que é o irmão do Rio Grande, não, mas não é. Eu nem sabia que tinha passado 8 anos. Eu sou meio ruim em gravar por causa né? Há 8 anos atrás, eu te dei o dom de línguas. O que a irmã pensou? Por que eu vou imitar os outros? Pensei, meu Deus, você não é o mesmo Espírito. Depois disso, a única coisa que eu consegui, eu fiquei de joelho em cima. A minha Bíblia ficou molhada. E choro meu, eis-me aqui, ó Pai, eis-me aqui, ó Pai, eis-me aqui, ó Pai. E depois disso, seja onde for, como for, em situação que for, eu sou cristã. Eu sigo a Bíblia. Meu manual é a Bíblia, né? É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu não sigo homens. Eu sigo a Bíblia. Meu pai que dizia era mata e frita, que outros que mandava matar, outro mandava fritar. O pai tinha essa brincadeira sempre. Ai, vocês duas, eu mato e frito. Um fala, é para fazer, outro sim, faz. Tanto que, no caso, ela, tipo assim, é como se fosse meu braço direito, sabe? Assim, desde do jeito dela ser, tudo, né? Né? No começo foi um pouco, porque eu tinha a personalidade muito forte, né? O eu. Que não é de Deus também isso, né? Então, e ela assim, eu queria que ela seguisse como eu seguia já desde o começo, sabe? E que queria tipo meio impor, né? E eu penso assim, que quando eu impunha, que era mais difícil. Eu comecei a fazer oração e entreguei para Deus. Daí ela começou por ela. Eu fazia as orações, né, pedia para Deus, igual, meu Pai, né, entrega em tuas mãos, né, a gente, né, não pode ficar 24 horas, mas tu sabe tudo que passa, né. E aonde que foi que ela começou a se firmar? Na palavra, né, nesse mundo que, né, a gente vive. No caso, o mundo, em geral, a gente já sabe, né, que tem situações que, né, você pode escolher. Você sabe que vai ter que passar, né? Ou você passa sozinho, ou você passa com Deus, né? Sendo que se você escolher a passagem com Deus, é bem mais tranquilo, porque você nunca está sozinho daí. Dependendo a situação que está, no caso, se você está alicerciado em Deus, já está meio caminho andado, a vitória é certa. E se você depender só de você,
Pode escrever a sentença. Não chega onde que tá para chegar. Porque eu já dependia assim só de mim e só deu enrosco. Não posso dizer que, né? E assim você tem dificuldade, você tem, mas descansa em Deus, espera, entrega, confia. E as coisas vão se resolvendo. E vamos se agarrar com Deus que vamos longe. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos. Exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos meus temores.